Boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Paulo Moreira Leite. Eu estou aqui hoje para fazer uma entrevista muito importante, e uma entrevista que certamente tem muito a nos dizer, com 3 coordenadores da rede de apoio às famílias de vítimas fatais do Covid-19. Ou seja, estamos falando de gente que conversa com quem perdeu o pai, quem perdeu o filho, quem perdeu o irmão, amigo, dessa que já é uma das grandes tragédias da história brasileira. E são pessoas que elas atendem os parentes das vítimas, eles estão ali na dor, na proximidade, ouvindo. Tem uma psicóloga, que é a Fernanda Rezende, que ela atende, faz consulta, é psicóloga. Tem o Danilo, que é historiador, tem a Elisiana também, que é historiadora, de Santa Catarina, né? E, enfim, nós vamos começar falando. Eu queria, é uma coisa assim que, desde que eu soube, vocês veem que eu fico emocionado, né? Desde que eu soube, eu já fiquei, mas o que é isso? Ainda bem que tem o Danilo, filho de um grande amigo de faculdade. Então, Danilo, explica um pouco essa história. Eu sei que vocês vieram, é um movimento que veio da Espanha, começou na Espanha. Situa a gente um pouco nesse contexto. Depois a gente vai falando das coisas, mas esse começo eu acho muito importante. Certo. Boa tarde, Paulo. Uma satisfação participar aqui com vocês dessa conversa. Ao Brasil 247, a toda a equipe de vocês aí agradecer. Meu nome é Danilo César, sou integrante e estou como um dos coordenadores da rede de apoio às famílias de vítimas fatais do Covid aqui no Brasil e o Memorial das Vítimas do Coronavírus no país, que é um dos trabalhos, uma das atividades dessa rede. E como surgiu, por que surgiu essa rede? Logo no começo da pandemia aqui no país, nós já começamos a vislumbrar o que estaria por vir. E, obviamente, num primeiro momento, nosso primeiro gesto, atitude, reação, é se somar às diversas redes de solidariedade em defesa da vida, de preservação da vida. As campanhas por doação de cestas básicas, kits de higiene, todas as redes emergenciais que até hoje seguem muito importantes, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, nas áreas periféricas, os grupos mais vulnerabilizados, expostos à pandemia, que seguem fazendo campanhas muito sérias. Boa parte dessas campanhas sérias e idôneas estão reunidas, por exemplo, no site do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, que é um dos parceiros da nossa rede. Então, quem quiser conferir, segue sendo muito importante reforçar essas campanhas de defesa da vida. Por outro lado, nós que já tínhamos um trabalho de longa data, de mais de década, de anos, relacionado ao direito à memória, à verdade, ao luto, às reparações diante de grandes tragédias, de diversas formas e períodos catastróficos de violências ou violações sistemáticas de direitos humanos, nós sabíamos que, acompanhando o movimento de outros países em que a pandemia chegou antes, já demonstrava um impacto muito grande de mortos. China, Itália, Espanha, depois os Estados Unidos, antes de atingir fortemente o país. A gente sabia que aqui o cenário ia ser catastrófico e talvez ainda mais pesado do que esses vários outros países que eu citei, porque o Brasil talvez esteja sendo o primeiro país de dimensões continentais com uma desigualdade profunda a enfrentar a pandemia na escala que ela está. E ainda mais com um presidente absolutamente irresponsável, que tem zigue-zagueando, mas brincado com essa doença seríssima, com a doença e a morte de pessoas, o que só tem agravado mais o problema, que é exatamente o que a gente tem visto agora atingindo a marca de mais de 1.000 mortes oficiais por dia, né? Ontem nós atingimos essa marca, e nós sabemos que o número que aqui já está por mais de 18 mil pessoas oficialmente mortas, esse número é ainda maior, inclusive pelo que a gente tem acompanhado de famílias que têm elas têm relatado dificuldade de notificação, dificuldade de testes e tal. Foi aí, ainda no começo da pandemia, a gente juntou um grupo de profissionais, de pessoas solidárias, todo mundo voluntário, é uma rede sem fins lucrativos, independente da sociedade civil, para apoiar as diversas dimensões dessa tragédia, que nós já sabíamos que iria atingir os familiares, os amigos, os colegas de trabalho e demais entes queridos enlutados, tanto com experiência que a gente já tinha de outras tragédias, de outras situações de violação, como com contexto novo, as novidades que tem do luto vivenciado sob o contexto da pandemia e do Covid. Um luto que é feito sob isolamento social,
que desde os últimos dias da doença, nos casos mais graves, a pessoa já está isolada dos seus familiares, portanto não pode vivenciar esses últimos dias juntos, proibida a despedida de corpo presencial, e uma série de outras questões que dificultam muito o processo do luto, que é algo tão delicado, tão importante, tão fundamental, que cada pessoa vivencia de uma forma, mas que tem elementos muito importantes para se amenizar, para se fortalecer. Foi aí que a gente criou essa rede de apoio psicossocial e interdisciplinar para apoiar nessas várias dimensões, psicológica, jurídica, eventualmente, assistencial, cuidados paliativos. Aí se formou essa rede com diversas disciplinaridades que as minhas companheiras Elis e a Fernanda podem me complementar também. Fernanda, eu queria conversar com você, psicóloga, e é uma coisa que, para uma pessoa leiga, que ela é de fora, assim, parece que apenas de parentes, numa epidemia com essa característica, as pessoas não podem ver o corpo. Nos últimos dias, você tem que ficar longe do seu parente. Ele mal consegue se comunicar. Como é que é isso? Como é que é atender essas pessoas? Como que é as pessoas? Como que é o trauma? Porque me parece que deve ser assim, das coisas mais assim, das piores experiências. Não é só você perder um parente. Você não poder ver, você não poder olhar para ele. Como é que é isso? Bom, queria agradecer a oportunidade ao Danilo, que está se tornando uma pessoa importante aí nesses últimos dias, auxiliando e acolhendo, né, o sofrimento. Eu já tenho experiência há 16 anos com essa população, acolhendo, né, familiares no processo de luto. Há 12 anos trabalhando à beira-leito de UTI, também cuidados paliativos, e também com pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio e sobreviveram a ela. Então, essa questão do luto já é algo que eu venho trabalhando há algum tempo. E eu confesso que, para mim, é muito inusitado tudo que a gente está vivendo. Eu tive algumas experiências, né, praticamente 2 meses para cá, na tentativa de ouvir e acolher essa demanda em relação a essa morte. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Está ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Oi. Vocês sumiram. Pronto, voltou, desculpa. Vocês estavam me ouvindo ou não? Não? Agora não, agora estamos. Agora sim. Tecnologia, vamos nos adaptando. Então, como eu estava falando, é uma característica muito diferente, Paulo. Eu digo que a experiência que eu estou tendo é de um luto traumático. Então, como você bem falou, a começar pela essa dificuldade, né, da despedida, a sensação que eu tenho que esses familiares trazem é que no momento se interna esse paciente e não se vê mais. Né? Então, como que é o último momento, se existiu sofrimento. Então, isso acaba povoando muito o imaginário, né, desses familiares. A questão da despedida, a gente sabe que tem todo um processo de comunicação que é importante. Como se dá a notícia do falecimento, como se acolhe esses primeiros, né, dias, momentos da morte propriamente dita, e tudo isso não se tem. Alguns colegas que estão em loco, até dentro da psicologia, uma dificuldade de informação, uma sobrecarga da equipe. Então, eu diria que isso não é responsabilidade de nenhum profissional, isso é um enredo da qual nós estamos inseridos, a dificuldade da comunicação, né, a brevidade da comunicação e o não acolhimento da comunicação. Isso já tem um impacto por si só no luto. A dificuldade da despedida, né, a necessidade de recriar esse novo cenário. O luto, ele também é coletivo, mas ele também é individual. Então, a necessidade, como o Danilo bem falou, da memória, né, de preservar. Na cultura brasileira, a gente tem muito hábito de dizer assim, Paulo, que o velório é um velório que tem várias pessoas, o quanto a pessoa falecida era querida, o quanto era importante. A ritualística ali, com o corpo presente, que também pode ter o auxílio do aspecto religioso e espiritual, ele auxilia a elaboração, né? O que a gente chama do real e simbólico. Nós sabemos que a morte, que a vida
enlutado não encerra com a morte biológica, porque o enlutado continua vivenciando as memórias, as experiências. Então, de um jeito ou de outro, o amor continua. Eu tenho um grupo da qual eu acompanho, um grupo de enlutados que já iniciou muito antes da questão da pandemia, da qual, uma vez por mês, encontramos enlutados de diversas causas para poder contar as histórias. E o quanto é importante relembrar, dizer, compartilhar a dor. Né? A dor da morte, ela é intensa. A dor da morte, ela tem a ver com o vínculo que é estabelecido da pessoa que faleceu com o enlutado. Então, a importância deste primeiro momento, dessa ritualística, né? Primeiro momento. Então, as pessoas se reúnem, falam das suas experiências, das suas memórias, chora, elabora, se abraça. Alguns enlutados dizem assim, Fernanda, como é difícil enterrar a minha mãe e não poder abraçar meu pai, né? Não poder deitar no colo dele. Então, a gente está falando dessa experiência também que é interrompida, não só com a pessoa que faleceu, mas com sobreviventes a todos os processos. Alguns familiares dizem assim para mim, Paulo, eu gostaria de beijar a mão da minha mãe e pedir bênção, porque esse era o meu hábito, chegar na casa da minha mãe e pedir bênção. A minha mãe estava em volta, né, a um saco. Eu não pude maquiar, eu não pude tocar. A minha mãe não foi enterrada com a roupa trocar. Cada processo é um processo, cada história é um. Mas, de uma maneira geral, a gente vê um sofrimento coletivo. E aí o Danilo falou algo que eu acho que é de extrema importância. Né? O não reconhecimento do luto, ele tem indicativos de um luto complicado. O luto é um processo natural, humano e necessário. Todos nós já vivemos ou vamos viver a experiência da perda de um ente querido, de vínculos importantes. Mas o não reconhecimento, a não validação desse sofrimento, ele também é um indicador porque a gente chamaria de um luto complicado. O que seria um luto complicado? Um luto que tem um sofrimento mais intenso, um luto que tem uma tendência a perpetuar e um luto que traz a não qualidade de vida do enlutado. Então, se compadecer, sofrer, alterar a rotina, se recolher ou ficar dependente demais faz parte de um luto saudável. Mas o processo de adoecer, ele faz parte de um luto complicado. E uma sociedade que não valida a quantidade de pessoas que estão falecendo por Covid, acaba sendo um agravante nesse processo da qual a gente está vivenciando. Eu falei por suicídio, porque infelizmente a gente também tem alguns números, né, supostamente, que intensificarão aí o processo. O suicídio também é um fenômeno multifatorial, não tem uma única causa. Mas a gente sabe que todo esse sofrimento, toda essa demanda, todo esse ambiente hostil, ele também vai ter um desdobramento a longo prazo, infelizmente. Elisiana, você é historiadora, você se dedica muito tempo a cemitério, né? Estudos cemiteriais, né? O Memorial Funerário em Santa Catarina. Olhando pelo que você conhece do passado, o que a gente pode imaginar que vai ser assim, essa cultura que vai nascer dessa tragédia, que é uma das maiores tragédias da história brasileira, que, embora seja mundial, ela é uma tragédia brasileira. Um sentimento de injustiça que é quase infinito. Como é que isso vai fazer? Como é que isso vai entrar na nossa formação? Como é que você vê isso? Então, primeiramente, né, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, né? Dividir um pouco dessa experiência. Realmente, Paulo, são muitas questões que estão sendo impostas, né? Mas eu acredito que algumas delas, que agora, né, digamos, alguns contextos que nós estamos vivenciando, talvez acabam ficando aí como herança desse momento tão triste que a gente está vivendo, né? Não sei se a gente vai aí lidar com mudanças nos rituais fúnebres muito profundas, porque eu acho que isso envolve um contexto mais amplo, mas talvez a pandemia ela venha de alguma forma a acelerar alguns processos, né? Ontem eu estava vendo um debate sobre isso, sobre a questão histórica, né? A visão sobre esse momento, em que fala que algumas mudanças podem vir a ser aceleradas, né? Mudanças que já estavam em curso e que agora a gente vai ver que vai mudar de hábitos e costumes. Com relação aos estudos mais direcionados à morte, aos cemitérios,
a gente está tendo sempre muita essa preocupação, que está muito conectada ao que a Fernanda falou e o que o Danilo também falou, por isso eu me somei à rede, né? Eu venho num trabalho aí com os cemitérios já há quase 17 anos, atualmente eu presido a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, e no âmbito da associação a gente já estava acompanhando, já lá na segunda semana de março, essas mudanças nos rituais fúnebres, o aumento de mortes no Brasil, e já estávamos, então, preocupados com a situação que a gente estava presenciando. A gente até fez algumas ações com relação a isso, promoveu um debate, produziu documentos, né, sobre essas questões, estudamos, né, digamos assim, quais seriam as restrições que a Fernanda já bem colocou anteriormente, impostas, então, às famílias com relação às despedidas, né, e a gente verificou que não havia uma proibição da cerimônia, mas há uma limitação, né, e como isso impacta? Impacta muito, né, a gente vê famílias, como a Fernanda bem colocou, estruturadas, perdidas, né, sem amparo, porque havia uma série de ritos que, de uma certa forma, davam sentido, né, então, muito tem nos perguntado quais seriam as mudanças nesse âmbito, então, da morte, dos cemitérios. Alguns nós já estamos vendo agora, né, muitas famílias não conseguem acessar os cemitérios para fazer seus rituais, mesmo aqueles que não estão ligados ao sepultamento diretamente. Eu vi cenas, né, no Dia das Mães, de pessoas fora de cemitérios que estão fechados nesse momento, porque só estão recebendo sepultamentos, nos muros, fazendo rituais de Dia das Mães, que é um dia que movimenta os cemitérios, né? Eu não sei como é que vai estar lá em finados, né, datas tão importantes, né, uma data tão importante dentro dessa ritualística, né, de todas as séries de manifestações lutuosas, fúnebres ou mortuárias, como a gente queira chamar. Os pesquisadores, né, que me acompanham na BEC, têm manifestado preocupações, né, digamos assim, alguns estão documentando, também tem aquela questão, nós vivemos um período de muita informação, né, muitas reflexões, a gente acompanha várias lives, muito conteúdo produzido, também saber, né, Paulo, como historiadores, olhar para isso e selecionar, digamos assim, e saber o que realmente a gente pode tratar numa narrativa sobre a pandemia, sobre esse contexto tão difícil, também vai ser uma tarefa complicada num momento que a gente vive recebendo informações assim, né, eu acho que é um dos primeiros momentos da história que a gente acompanha esses números, né, de forma tão rápida, né, e isso foi um mote, eu acho que para o Danilo, para pensar essa ideia do memorial, onde eu me incorporei com mais força, né, de que são muitos números, mas são muitas vidas, e aí a nossa proposta está dentro desse âmbito, né, de fornecer algum amparo para essas vidas que ficam, né, desoladas a partir dessa perda que não tem nome, né, uma perda realmente complicada, como a nossa colega Fernanda falou, porque os rituais estão diferentes. Famílias que não podem ver rosto, famílias que têm caixão lacrado, famílias que têm que se limitar a acompanhar solitariamente o coveiro. Para os profissionais, eu queria finalizar ainda falar sobre, né, nessa primeira questão, os profissionais também do setor funerário estão enfrentando uma série de situações bem complicadas, também estão, digamos, na linha de frente, apesar de ser a final, né, dessa luta. Então, são várias questões que estão se impondo e exigem da gente um olhar atento e uma reflexão muito profunda para a gente poder entender e saber o que vamos, de uma certa forma, tirar, né, se é que dá para tirar uma lição, mas aprender, vamos tentar aprender. Fernando, eu queria fazer para você uma pergunta. A sensação de que a dor aí é muito grande, é sempre muito grande, mas a gente tem a sensação, olhando, quem não está ali na posição ali de perder, chorando um parente, né, de que essas mortes, elas doem muito mais. Você que conversa com pacientes, com pessoas, você sabe, é sempre uma sensação de injustiça. Eu não conheço quem ache uma morte justa, merecida, isso é maluquice. Mas essa não é aquela sensação de a pessoa realmente dói, porque nem ela merecia, nem você. Existe um inconformismo maior para essa história. Uma dor mais assim. A dor é sempre da pessoa que está vivenciando, né? Existe mais ou menos, a gente não consegue mensurar, mas a gente entende que, de novo, a gente está vivendo um luto coletivo.
Então, acho que, de certa forma, a gente pode olhar, Paulo, como uma tragédia. Né? Se a gente pensar, por exemplo, uma queda de um avião, a gente entende que aquela população, ela compartilha essa dor por ser o mesmo evento. Vocês estavam aqui falando, e eu estava pensando, um ponto que é importante a gente discutir, pensando no luto, e é importante que a gente faça essa leitura e esse cuidado, muito com a ritualística ali, no aqui e agora, logo seguido após a morte. Mas um ponto que é importante a gente pensar também, o luto ele é um processo, né? Que não tem tempo, ele é um acontecer. Não existe essa ideia de fases, como algumas vezes a gente olha, né, em algumas pesquisas, a gente sabe que lá atrás, em 1967, se tinha a ideia, né, de um processo de negação, como você bem falou. A gente precisa colocar uma justificativa de morte, né, na causa morte. A gente tem a dificuldade, como sociedade, de entender que a morte é um processo da vida. É a única certeza que nós temos. Todos vamos morrer, né? Mas a forma e quando, isso é uma grande ansiedade, uma grande angústia na história da humanidade. Mas eu entendo que, neste momento, a gente está vivendo um processo que é coletivo. E tem um adendo que é importante. Pensando no processo de luto, o enlutado, ele precisa vivenciar esse processo. E muitas vezes, isso é cultural também, a comunidade também acolhe. Então, vou na casa do enlutado, né? Vou passar algumas horas com o enlutado. Em alguns momentos, o enlutado precisa se recolher, né? Precisa se ressignificar, mas em alguns momentos ele precisa ir para fora e compartilhar isso com os outros enlutados ou até com pessoas que estão distantes da pessoa falecida. Neste momento, Paulo, a gente não tem essa possibilidade. A gente está em casa. Aquela coisa de dizer assim, eu vou sair para respirar, né? Eu vou sair para poder conseguir organizar o meu sofrimento, a gente não tem. E tem um ponto também que é importante. Todos nós estamos em risco de morte. Todas as pessoas que eu amo e que eu conheço estão em risco de morte. A minha própria existência está em risco de morte. E tudo isso junto é um agravante. Então, além do meu sofrimento, da pessoa que faleceu, eu tenho a minha preocupação. E aí a gente tem uma morte dupla também, inclusive real em algumas famílias. Né? Eu enterrei minha mãe, dias depois eu enterrei meu irmão. Então, a gente não tem como mensurar esse fato. Mas se eu pudesse responder a sua pergunta, eu acho que sim. Eu tive uma experiência, se vocês me permitem compartilhar, para mim foi muito intensa. Né? Então, também tem um grupo da qual eu acolho, de algumas psicólogas da qual eu vou orientando já há algum tempo, então a gente acaba tendo isso como dia a dia. Atender enlutado faz parte do meu dia a dia. Mas umas 2 semanas atrás eu atendi uma paciente que, infelizmente, o corpo da mãe dela foi tocado. Isso para mim é surreal. Todos esses anos de experiência, eu nunca me deparei com experiência como essa. E eu não tenho constrangimento de dizer que depois do atendimento dela, eu finalizei, porque todos os atendimentos estão sendo online, e eu chorei. E nós estamos bem. Então, neste momento, a experiência ela não me traz um acolhimento, porque eu também estou nesse processo. Então, eu vi, né, um sofrimento como esse. E ela dizia, quando chegamos no cemitério, não era o corpo da minha mãe, era o corpo de um homem. Qual é o impacto disso? Estamos vivendo. Então, acho que isso, de um jeito ou de outro, nos convida, né, a uma reflexão. Qual que é o impacto disso na nossa história? A colega estava falando da importância, né, dessa ritualização do cemitério. Eu já tive algumas experiências, inclusive no dia 2 de novembro, de promover um grupo de enlutados. Diversas pessoas, diversos tempos de perda. E é muito importante, mesmo depois, essas pessoas se reunirem e contar as histórias. Né? Até de como foi. O que a gente vai contar desse processo todo? Diversos números, são histórias, pessoas. Né? A subjetividade, e aí é um número. É quase que a gente vai perdendo a subjetividade. Né? Não sei vocês, mas no final do dia eu acesso, né, a internet, jornais, e vou vendo esses números. E aí vão perdendo essas pessoas, porque são números. Vai aumentando, como o Danilo falou, a cada dia. Eu só queria ilustrar e reforçar 2 pontos que a Fernanda e a Elisiana trouxeram, Paulo, para os nossos ouvintes aqui, que está participando, da importância desse trabalho que nós estamos começando a fazer e, felizmente, a gente está montando. Hoje a gente tem uma rede com mais de 80 profissionais, voluntários, pessoas maravilhosas, literalmente do Acre até o Rio Grande do Sul.
buscando abarcar, incidir e criar redes de apoio para essas várias dimensões do luto que a Fernanda e a Elis estavam falando tão bem. As várias camadas vividas de um luto que é social e dos vários tipos de luto e dimensões de luto das pessoas aí sim vitimadas fatalmente com algum ente querido perdido. Como a Fernanda estava bem dizendo, tem alguns especialistas que têm chamado esse momento todo que nós todos estamos vivendo, de quarentena, de isolamento, de uma espécie de vivência social de um luto antecipatório, de uma antecipação do luto, de uma... todo mundo à espera, uma espécie de ritual de morte, como a Fernanda renomeou aqui, né? Então, isso tudo já torna muito mais difícil. E é um luto, a iminência de uma possibilidade da morte, mais real e mais concreta, mas é um luto também de uma sociedade que a gente vivia e que não vai voltar a ter mais, são uma série de outros lutos. E aí, a gente vai descendo as camadas dessa tragédia. A Elis falou de uma outra dimensão que não atinge diretamente só as pessoas vítimas fatais de Covid, mas todas aquelas pessoas que viviam a ritualística dos cemitérios como um espaço de memória, de tratar esse processo que é o luto, como bem a Fernanda disse, também passaram a ter esse luto interditado, porque os cemitérios passaram a ser uns espaços ainda mais estigmatizados, assim como os profissionais de saúde ou fúnebres, funerários, tanatólogos, também estão estigmatizados nesse momento, sobrecarregados, expostos e tal. E, finalmente, Paulo, tem aquelas pessoas que estão com o luto ainda mais complicado. Você fez a pergunta para a Fernanda, e eu também tenho feito o primeiro acolhimento de muita gente que chega pelo memorial, por exemplo. Nós já chegamos a atender pessoas que perderam, eu atendi uma família, por exemplo, que perdeu 4 pessoas do mesmo núcleo familiar, sendo destas, do núcleo mais orgânico ali, a mãe e a avó, que eram os 2 esteios de uma família. Sobreviveu o avô, com 86 anos, hospitalizado, em estado grave, e o menino, um jovem rapaz. Eu não vou entrar em detalhes com uma questão ética aí. Então, é esse tipo de luto que hoje já afeta por volta de 18 mil pessoas diretamente, vítimas fatais. A gente sabe que esse número é maior por conta da subnotificação, mas que os estudos dizem que cada pessoa morta, entre 6, no mínimo 6 a 10 pessoas, são atingidas brutalmente por um luto mais complicado, digamos assim, né? Um luto, e ainda sob esse contexto, a gente está falando já cerca de 200 mil pessoas hoje no país que estão precisando desse apoio, e não é só um apoio, um amparo imediato, é um apoio, um amparo imediato, que a gente tem criado algumas condições para amenizar isso, mas é um processo que vai durar um tempo, maior ou menor, melhor ou não, justamente o quanto essa rede for fortalecida, os seus materiais, as suas formas de difundir boas abordagens, bons acolhimentos e bons encaminhamentos e tratamentos para esse processo. Uma coisa, vocês falam muito do memorial, e assim, como leigo, assim, eu conheço o Memorial da América Latina, que para mim não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Então, eu queria que vocês falassem, porque me parece que é uma coisa importante, que é meio um elemento central da atividade de vocês, e o que é acessível, o que tem no memorial, enfim, eu queria, assim, porque realmente eu estou falando uma coisa importante aí, assim, que eu gostaria que fosse mais clara para mim. Assim. Eu posso começar falando, depois eu passo a bola para a Elis, tá? E se a Fernanda quiser complementar, fica à vontade. A gente tem um dos membros das iniciativas de memoriais, foi uma das pioneiras, assim como o grupo In Memoriam, da jornalista Adriana Biasoli, de Jandira, que criou um grupo no Facebook muito interessante de compartilhar expressões do luto, expressões da memória. E depois dessa nossa iniciativa, que veio junto com a criação da rede, um convite para jornalistas, historiadores, cientistas sociais, diversas, criarem multirões de memória, de luto para essa tragédia que a gente sabia que estava por vir, já estava começando a acontecer. Outros memoriais também surgiram e são muito bem-vindos. Tem o memorial Os Inumeráveis, tem o memorial que depois a gente está fazendo e construindo junto atualmente com Segura Onda, que é essa rede hispano-americana, a Frena la Curva, que é um esforço de várias iniciativas para buscar frear e atachar a curva. Tem outras iniciativas de memoriais, são todas muito bem-vindas, a gente está incorporando no nosso protocolo todas elas. Por exemplo, o Projeto Santinho, de 2 psicanalistas aqui de São Paulo, que tem feito um trabalho a partir de fotos e de relatos
das pessoas enlutadas, com uma homenagem também no memorial. O que a gente tem feito? Esses vários memoriais, depois eu posso passar o link, tem no Facebook o nosso memorial, assim como os inumeráveis. Tem na web o Santinho, os inumeráveis e o do Segura Onda _memorial. Os endereços depois eu passo todos. O que a gente tem feito é reunir, convidado todas as iniciativas a nos colaborarmos entre si, reunido as formas das famílias, colegas de trabalho, entes queridos, fazerem as suas homenagens. Então, a gente está disponibilizando as famílias que elas possam fazer, inclusive em todos eles. Porque para uma família enlutada, ter a sua homenagem num memorial com uma linguagem específica, num outro com uma outra linguagem específica, num outro com uma foto, num outro... Isso tudo amplia o repertório de possibilidades para a família, para a pessoa enlutada poder fazer a sua despedida virtual, fazer a sua homenagem, deixar o nome, aquela história, aquela trajetória registrada num lugar de preservação, de cuidado da memória, e que vai se desdobrar numa série de outros trabalhos, sobretudo passado esse pesadelo, né, de cuidado com essa memória, com essas expressões de luto e essas expressões de memória. Estou certo, Elis? Sim, está bem certo. A proposta do memorial, né, que ela surge antes da rede, né, acho que o memorial suscita a necessidade de ter uma rede e trabalhar em outras frentes, é justamente ter um espaço aí que agora a gente está vendo meio interditado, um espaço para outras expressões do luto, né? A gente verifica que as famílias encaminham mensagens, encaminham conteúdo, amigos encaminham, os editores coletam na internet notícias, compartilham. São formas de a gente criar ali um momento, um espaço para que as pessoas se manifestem, né? E tem muitas manifestações. Tanto aquela pessoa que nunca viu aquela vítima, que chega ali e diz, olha, lamento profundamente, aí já vem um parente, agradece, já estabelece um diálogo, são novas estruturas, né? Até eu tive uma conversa, acho que semana passada, com o pessoal do segmento funerário, e nessa coisa ainda da mudança, né, Paulo e meus amigos que estão aqui debatendo, uma das coisas que custou a pegar no Brasil foi essa questão do virtual na ritualização. Cemitérios rituais já existem no Brasil, mas parece que ainda tem uma certa resistência, não são tão populares. Por exemplo, velório virtual já era algo oferecido pelas empresas que têm aí, especialmente crematórios, cemitérios mais modernos, e ainda havia uma certa restrição de uso, né, segundo esse pessoal do segmento. Agora ele virou uma necessidade, agora virou um dos instrumentos mais utilizados, porque as pessoas não podem acompanhar, então tem pessoas promovendo transmissões de cerimônias, né, para os outros parentes que não podem estar ali e amigos. E com relação a esse espaço que a gente está trabalhando e que já está, como o Danilo bem lembrou, é um trabalho que também vai seguir depois, porque o nosso objetivo agora, no momento, é amparar as famílias. Então, esse memorial ainda vai ser um trabalho mais, que a gente vai ter mais força para dar depois desse momento mais conturbado da pandemia. Então, a gente já está vendo que ele tem aí uma função, digamos, né, de acolher essas expressões, de conectar pessoas, né, que conhecem ou não conhecem, mas que, como disse a Fernanda, né, se sentem coletivamente lutadas, né, então vão ali, se manifestam, e o Memorial do Segura Onda vai estar criando um outro momento onde a família também pode integrar suas homenagens, então seria mais ou menos esse perfil, né, ele tem, digamos, o nome é memorial mesmo, porque ele pretende prestar essas homenagens e também depois, né, numa outra fase, lidar com essa memória, trabalhar isso em outras frentes, né, da história, de várias áreas de pesquisa, na verdade. Danilo, você falou que antes de chegar no estudo nessa discussão do luto, você trabalhou muito com direitos humanos, imagino que você trabalhou com vítimas da ditadura, familiares de vítimas da ditadura, parte da nossa história, uma história também não contada, corpos desaparecidos até hoje, né? E hoje até pessoas que têm parentes desaparecidos, vêm alguns deles responsáveis em serem homenageados, né? Tudo isso. Eu queria saber, assim, você, que certamente falou com vítimas, parentes de vítimas, você
consegue ver alguma relação nisso aí, nessa sensação de abandono no país, das pessoas serem vítimas de uma violência, porque tem uma coisa aqui que também é uma violência, né? Que paralelo a gente pode fazer aí? Ô, Paulo, muito importante a sua pergunta, e antes de começar qualquer resposta em relação a isso, eu faço questão de fazer de forma comovida mesmo uma homenagem aos familiares do jovem João Pedro, que foi assassinado, executado ontem, 13 anos de idade, um menino, toda uma vida pela frente, executado por uma operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e depois o corpo quase que deslocado, dificultado da família localizar, em pleno... Vamos tentando sumir com o corpo, né? Em pleno contexto de pandemia, né? Com todas as restrições que a gente está vivendo, e a gente testemunhou as cenas do velório, cenas dilacerantes, tudo muito dilacerador. E eu faço questão de começar com uma homenagem a essa memória viva do João Pedro e de tantos e tantos outros Ágatas, Amarildos, Marielles e as tantas vítimas da ditadura civil-militar, né? Porque eu acho que essa discussão, a pergunta que você fez, acho que tem, pelo menos, aquilo que eu vivi, né, e que nós aqui vivemos, 3 grandes momentos de luto e de memória e de necropolíticas distintas, que nesse momento se conectam e, claro, tem diferenças muito grandes que têm que ser muito respeitadas, não dá para jogar tudo no mesmo balaio, obviamente. Uma coisa foram as vítimas, fatais inclusive, mas as memórias todas de resistência, de lutos e lutas em relação à ditadura civil-militar, que, inclusive, muitas delas contadas e outras invisibilizadas, como, por exemplo, as vítimas dos esquadrões da morte, que atuavam na época e que matavam mais nas periferias. E que, na verdade, repunham e atualizavam, né, uma violência que é milenar na história do Brasil, desde o sequestro de africanos, ao genocídio indígena, que também vai se atualizando. Bom, e se atualizou durante a ditadura civil-militar. Nós tivemos e ainda temos, infelizmente, ativo um outro grande ciclo pós-ditadura, que foi a violência continuada, as execuções, a tortura também, as mortes, durante o período chamado de redemocratizado. E que a gente teve alguns momentos de pequenos avanços que, infelizmente, seguem com grandes, enormes retrocessos. A gente está vivendo no último período no país um enorme retrocesso nesse sentido. E a morte da Marielle foi um novo marco. Marielle, que era cria da favela da Maré, do Rio de Janeiro, né? E foi morta sob circunstâncias ainda até hoje não esclarecidas, reveladas ou escurecidas. E nós estamos vivendo agora um terceiro momento da nossa geração, digamos assim, que é um outro momento de grande tragédia social, de muitas mortes, de muitas vítimas, um contexto que é bastante distinto, por um lado, porque é um genocídio viral, digamos assim, mas que, ao mesmo tempo, é errado de se dizer que é um vírus democrático que atinge tanto ricos quanto pobres, porque nós temos visto, acompanhado, inclusive, empiricamente, as famílias que a gente tem atendido, cada vez mais a população pobre, negra, moradora dos bairros periféricos, mais vulneráveis, com menos imunidade, as populações indígenas, quilombolas, as pessoas presas. São diversos grupos que estão muito mais... As mulheres, fundamentalmente, as mulheres periféricas, aquelas que estão expostas a trabalhos que não puderam ficar em casa, estão fazendo trabalhos ditos essenciais, portanto, se expondo, voltando para casa, tendo que fazer trabalhos em casa também, portanto, fragilizadas, têm sido as que mais têm morrido. Então, tem um terceiro momento, de uma terceira dimensão dessa, que a gente pode chamar de necropolítica, ou políticas de morte em massa, que tem especificidades, mas tem traços em comuns, e tem uma reflexão a ser feita sobre um novo tipo de memória que está sendo produzido diante dessa nova catástrofe, né? E que dialoga com as outras memórias, dialoga com as memórias das mães todas de vítimas da violência durante o período democrático, as madres, abuelas e irmãos de vítimas das ditaduras, né? Cujos rituais de elaboração dos lutos, de elaboração da memória, de lutas tantas, também nos ensinam e nos inspiram a grandes transformações, né? Essas mulheres, sobretudo, familiares, ex-presos e perseguidos,
são grandes exemplos para todos nós, de pessoas que tiveram força de vivenciar grandes processos de luto, superar e darem lições de o que pode ser uma transformação, uma superação desse luto e a criação de outras possibilidades de vida. Não sei se responde muito a sua pergunta, mas é um pouco a reflexão que a gente está fazendo. Estou vendo aí, quer acrescentar alguma coisa, Fernanda? Isso aí realmente é uma coisa importante, a gente está pensando inicialmente, que é um acidente, e de repente a gente vai vendo muita coisa aparecendo. Vocês querem acrescentar, Fernanda? Começando aí pela ordem do meu vídeo aqui. Eu quero só acrescentar uma fala que o Danilo trouxe, que eu acho que é bem, né, ao meu ver, é bem fantasiosa, estando nessa população de maior vulnerabilidade, no começo disso tudo, e ainda se fala de uma forma ruim, a questão da doença ser acometida por idosos. E o que eu venho escutando muito desses idosos, né, além de toda a solidão imposta, é essa ideia de estigmatizá-los. Então, segrega os idosos e está tudo resolvido. E o peso disso, né, nessa população, que já tem uma característica, quando a gente pensa, e aí eu vou estar trazendo um pouco dessa experiência, quando a gente fala da questão do suicídio, a população que mais morre são os idosos. Os adolescentes vêm crescendo no número significativo nos últimos anos, mas a população que mais morre do suicídio são os idosos. E no início dessa pandemia, como o Danilo bem colocou de uma forma errônea, a gente mata essa população. Né? Então, como é que fica também o trabalho emocional, social, com uma população que já é, né, segregada, de certa forma? O Danilo contou uma questão que eu acho importante. Eu também ouvi, Danilo, algumas pessoas trazerem a questão do luto antecipatório. Quando a gente trabalha em cuidados paliativos, o luto antecipatório ele tem uma característica que é muito peculiar, que é a possibilidade de despedida. Né? Então, uma pessoa que está falecendo, muitas vezes com uma doença degenerativa, tem a possibilidade de cura, mas sim de um acompanhamento. A gente diz que é possível a gente dar um cuidado que a gente chamaria de total. Né? Isso é um conceito que é pautado pela Saunders, que diz que quando a pessoa está falecendo, ela pode estar vivenciando uma angústia total, biológica, psicológica, social e também espiritual. Então, a experiência que eu tenho em cuidados paliativos, pensando no luto antecipatório, nós pensamos e dizemos de qualidade de vida. Não importa quanto tempo de vida, mas a qualidade que essa pessoa morre. Dentro da possibilidade de despedida, de reorganização da sua própria história, de se apropriar, né, do sujeito se apropriar, inclusive da sua morte. Eu tive experiências das quais pacientes comigo em hospital, elas escolheram a roupa que elas gostariam de ser veladas. Elas escolheram o local, né, o tipo de flores. E não tem nada macabro. Isso é dignidade. É dignidade para quem está partindo. E não só dignidade para a pessoa que está partindo, mas dignidade para a família, de conseguir se despedir. Dignidade para o profissional da saúde, para a equipe, que também vivencia o luto. E que também pode se despedir da pessoa que está ali cuidando. O que eu vejo hoje não é um luto antecipatório. O luto antecipatório tem dignidade, tem história, tem organização. O que eu vejo hoje é um luto traumático, porque tanto a pessoa que morre quanto a pessoa que fica, ela é destituída da possibilidade de despedida. Então, Danilo, aos meus olhos, eu acho que a gente não está vivendo o luto antecipatório, porque não tem tempo de se despedir, a pessoa vai, se interna, se isola por uma questão de vida e passa. Então, na minha percepção, a gente está falando de um luto traumático e não de um luto antecipatório. A gente sabe que a origem do luto antecipatório vem das viúvas de guerra, que sabia, de uma forma ou de outra, poderia perder o seu esposo. Então, seria uma antecipação do sofrimento. Mas o luto antecipatório, na visão de cuidados paliativos, não tem a ver com essa antecipação do sofrimento. Tem a ver com dignidade, o que a gente não vê hoje. Muito importante. Elisiane, algo a acrescentar? Então, eu queria aproveitar o gancho aí dessas duas belas falas dos meus amigos e também tocar numa questão do lugar da morte na nossa sociedade. A gente já vinha em um processo em que lugares de morte, o doente isolado de casa, todo muito tabu, né, digamos assim, o que a Fernanda falou, nessa percepção de dignidade na morte, do cuidados paliativos, que é uma área realmente que eu valoro muito, né, que eu acho que a gente tem que ter mais
digamos, atenção a esse momento em que a pessoa, ela passa a ser sujeita desse momento final. Ela tem consciência que vai morrer, ela tem poder de decisão, ela pode dizer se ela quer a roupa, ela pode falar da cerimônia, e é incrível como há uma resistência a isso. Eu até converso com pessoas que trabalham comigo, assim, que a gente devia estimular muito, que as pessoas pensassem no seu momento final, e que elas expressassem como é que elas querem passar por isso. Se elas querem, porque às vezes tu pega pessoas falando, digamos, uma anedota que eu sempre conto, né, que o pessoal não pode me ver em velório, sabe, que eu trabalho com cemitério e já vem chegando para fazer comentário, né, é direto, é tipo médico em lugar de doente, né, o pessoal já vem fazer uma perguntinha. E costumam muito o pessoal vir perto de mim, o que tu acha aí desse velório cheio de gente, que dura a noite toda? E aí eu sempre digo, olha, gente, eu acho que isso é um desejo da família, talvez até do morto, que a gente tem que respeitar, né? Eles têm uma tradição religiosa, quem sabe que peça isso, né? Então a gente tem que acompanhar. Ah, mas eu acho que já devia ter sido superado isso, ficar aqui a noite toda, assim, não, tranquilo. Você já deixa dito para sua família que você não deseja para si esse tipo de cerimônia. A pessoa sempre, geralmente, ela me olha assim, com o olho como que diz, como assim para mim? Tá falando que eu vou morrer? Então, primeiro, a gente já nem pensa nisso, né? É incrível como eu sempre pego alguém de surpresa com a coisa que, como a Fernanda falou, a mais óbvia de todas. E é engraçado que não há uma antítese entre vida e morte. A morte é a antítese do nascimento. Ela faz parte da vida. Só que nós deslocamos a morte a uma posição meio ingrata na nossa sociedade, ao ponto que o moribundo já começa a sofrer com isso. O paciente terminal também sofre com isso. E agora, nesse momento, a gente está vendo forçadamente esse isolamento cruel, mas que muitas pessoas já viviam em grande medida nos hospitais. Muitos, aí a gente volta a uma outra questão que o Danilo colocou, uns sofrem mais do que os outros, uns são mais iguais do que os outros, isso é para a morte, é para a vida, e agora na pandemia, a gente vai ver pessoas que vão conseguir ter um atendimento melhor possível, como a gente está vendo uma boa parte da população sem sequer ter atendimento ou teste. E na hora de morrer, a mesma coisa. E isso já vinha acontecendo antes. Pessoas que são isoladas no ambiente familiar e por conta de estarem em condições não tão favoráveis, não têm direito, às vezes, de se comunicar, se comunicam em horas muito restritas, uma fala muito rápida, às vezes uma conversa só com um médico. Então, agora isso se acentuou e isso deveria nos chamar a atenção na forma como a gente vem tratando esse tema, vem tratando a finitude de todos nós e especialmente esse isolamento do doente, o isolamento do idoso, que de uma certa forma é a representação maior da nossa finitude, isso não é à toa, né, a gente tem que olhar isso dentro de um contexto muito maior, cultural, né, a morte não está escamoteada ou não está interditada, como já falou Felipe Arries, outros grandes pesquisadores, à toa, isso é um processo de consolidação da forma como a gente se relaciona com a vida, né, vamos consumir e deixa a morte para lá, né? Não tem muito sentido tu comprar 18 calças em 2 meses e saber que daqui a pouco, plim, você pode, né, cair e acabar com tudo. Então tem uma relação que eu estou aqui resumindo, estou sendo muito rasa, né? Mas estou tentando trazer algumas questões a partir dessa fala com relação ao lugar da morte, que eu acho que especialmente agora a gente poderia trazer como debate, né? Tentar trazer. Acho muito importante. Olha, gostei muito, né, dessas falas. Eu vou ler assim alguns comentários que chegaram de espectadores. Roscoveg é o único nome. Triste sepultar um membro da família dentro de um saco plástico. Acho que não há quase comentário, né? Pode até ter uma justificativa médica, talvez, alguma coisa, mas, né, alguém quer falar alguma coisa? Acho que assim, falou isso, falei, puxa. Ana Souza, vamos ter um luto pela falta de consciência. Muitos vão se arrepender de não ter ficado em casa. Isso é um comentário do El País. Vocês acreditam que isso vai chegar, vai aparecer? Essa atitude que muitas pessoas têm leviana e que pode ser pega de surpresa. Eu acho que já está chegando, né, Paulo? A gente já tem visto muitos relatos de pessoas que subestimaram a doença, que
ou que acreditaram na conversa de que era uma gripezinha e coisas completamente descoladas da realidade e que estão vivenciando, algumas pessoas que participaram dessas aglomerações e manifestações chamadas pelo atual presidente, que depois adoeceram e faleceram. Tenho a impressão que ontem um dos deputados da base do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, faleceu de coronavírus, né? E, infelizmente, a gente tem, tanto no memorial, na rede, primeiro, nós somos uma rede suprapartidária, independente, e a gente acolhe o sofrimento de absolutamente todo mundo, com muito respeito a todo o sofrimento, né? Agora, do ponto de vista social, de toda essa... Porque a gente estava vivendo antes uma pandemia de fake news, uma pandemia de discursos irresponsáveis também, uma pandemia de um descaso com a vida, né? Então, se falava em mortes, falava em desmatamento na Amazônia, morte de quilombola indígena, estava distante, lá na Amazônia, nos quilombolas, era como se falasse de uma brincadeira qualquer. Como a morte chegou mais perto de todo mundo e, infelizmente, ganhou uma concretude para muita gente e, de certa forma, para todo mundo que está vivenciando esse luto traumático, como bem me corrigiu a Fernanda, ou essa iminência da morte, essa antecipação de uma série de angústias e sofrimentos. Então, isso pode gerar uma reflexão. As pessoas estão mais em casa, quem pode ficar em casa, quem tem o privilégio, gerar uma reflexão. Como é que a gente foi capaz de chegar a esse ponto de, às vezes, eleger pessoas que tratam a vida dessa forma, que tratam a ciência dessa forma, que tratam a verdade dessa forma. Eu acho que é uma reflexão que todo mundo tem que fazer e cada um na sua trajetória, no seu movimento de reflexivo. E nesses grupos, nessa rede, isso tem aparecido, essa conversa surge? Porque, assim, intuitivamente eu acho que sim, porque nós estamos vendo uma coisa que não é possível que seja, né, uma obra da natureza. Tem muita obra dos homens vivos, essa situação de morte que nós estamos vivendo. Tem aparecido essa... A gente procura, como a gente criou uma rede bastante ampla, inclusive ecumênica, né, a gente acolhe todas, tem uma frente interreligiosa com mais de 13 religiões que faz parte da nossa rede. Agora, o que tem... Então, a gente, toda vez que começa qualquer disputa político-partidária e tal, que a gente respeita quem faz, etc e tal, tem várias pessoas de partidos que fazem parte da nossa rede, a gente não é antipolítica, apolítica, nem nada, pelo contrário, só que a gente não... A nosso objetivo é o apoio emergencial às famílias, os amigos, os entes queridos. Então, a gente busca acolher todo mundo e de certa forma, evitar disputas político-partidárias, muito menos eleitorais e ideológicas. Por outro lado, é um consenso de todo mundo, quer dizer, o descaso com a vida, o descaso com a memória, o descaso com a dor das pessoas e com o luto. Tudo isso aparece nos relatos dos familiares que nos chegam. Como é que eu estou aqui vivenciando essa experiência com tamanha dor e, de repente, tem fulano, beltrano, ciclano falando e daí, ou falando que não é coveiro, uma série... Então, isso sim nós temos, enquanto dever, inclusive de historiadores, enquanto memorial, enquanto rede, o que for, de nos posicionar pelo respeito. As pessoas... Por isso a gente tem chamado, inclusive, um ritual, né? Com uma hashtag Toda a Vida Importa, todo luto importa e toda memória importa, tá nessa base do respeito. As pessoas precisam ser respeitadas. Esse processo muito dolorido que todo mundo está vivendo, ele precisa ser tratado com muito respeito, de todas as partes, né? Com muita humanidade, com muito acolhimento, com muita sensibilidade, e sair de toda uma lógica, um léxico que a gente ficou habituado nos últimos anos no Brasil, de uma polarização odiosa, de um querer matar o outro, e banalização da vida, banalização da violência, banalização das armas de fogo. Então, tem uma banalização da necropolítica, banalização da morte, que, infelizmente, por vias tortas, com a concretude da morte, literalmente batendo a porta, chegando mais próximo de muita gente, nós esperamos que gere uma reflexão profunda, até para a valorização da vida, a valorização de todo ser humano, da vida de todo ser humano. Certo. Kátia Carvalheiro. Esse memorial me toca profundamente. Agradeço pelo trabalho que, de uma forma, preenche esse espaço. Muito obrigado. Grato. A mensagem ali. Né? Tem uma pergunta aí, talvez
Elisiana possa responder. Valéria Dalegrave. Gostaria de saber sobre a cremação. Ela não é muito aceita culturalmente no Brasil. Não. Por quê? Agora, esse porquê é meu. Ela só falou isso. Por quê? O que nós temos aqui? Então, Paulo, a cremação, ela é uma tendência forte em muitos países, né? No Brasil, ela já está presente há muitos anos. Ela passou por um grande debate ali no final do 19, começo do 20, sobre o ideal, né, como sendo uma nova forma da destinação aos corpos, como se fosse um discurso até bastante medicalizado, sanitarista, defendendo isso como uma possibilidade melhor dentro dos rituais fúnebres, né, mais de acordo com os novos tempos. Mas, quando ela chega como empreendimento no nosso país, a gente verifica que hoje, apesar de a gente ter grandes crematórios, um dos maiores do mundo fica aqui, né, no Brasil, do Vila Alpina, a gente ainda tem muita resistência, digamos, à cremação. Os motivos são variados, né? Muitos são de fundo religioso, né? Muitos grupos não aceitam a cremação, né? Então, pensar a questão dos católicos, né? A igreja não recomendava a cremação até pouco tempo, né? Foi há pouco tempo que a Igreja Católica lá falou sobre a possibilidade do católico se cremar, desde que as cinzas voltem para um campo santo, né? Então, não é cremar e colocar em qualquer espaço. Então, eu acho que é uma questão assim que envolve preceitos religiosos, acesso também à cremação, que para muita gente é algo caro. Então, se a gente for pensar aí numa família que já tem um túmulo, né, e que ela vai um túmulo no cemitério público e que ela vai pagar para abrir só o túmulo ali, aquela taxa cemiterial, então isso tudo facilita. As cremações também às vezes se movimentam muito por planos funerários, né? Então as pessoas têm que adquirir um certo plano para facilitar o acesso, não é uma regra, né? Mas muitos funcionam nesse tipo, assim, de já adquirir pagando, como se fosse um plano como outro, como de saúde, e também aquela questão que a pessoa tem que deixar dito que ela quer ser cremada, né? Há uma questão também que a pessoa tem que se manifestar, dependendo da situação, se exige, né, ou pelo menos se fala que se exige uma declaração da pessoa em que ela fala que quer ser cremada, porque senão um parente pode ali decidir por ela depois da morte. Então, para as pessoas que pretendem se cremar, procurem saber como é que funciona direito, né, se tem que fazer uma declaração em cartório, se eu não estou enganada, e para deixar isso dito. Então, isso também causa certos impedimentos, né, para a realização das cremações. Mas é fato que tem crescido, assim, a gente tem visto o movimento de crematórios nos últimos, assim, anos ter modificado, as cerimônias estão sendo até mais, digamos, tendo um apelo, tinha uma época que o pessoal falava, parece meio frio, hoje a gente já vê uma série de cerimônias diferenciadas, né, construídas até de uma forma personalística, assim, a pessoa coloca a música que gostava, escolhe fotos para passar. Eu até assisti um material de uma cremação de uma jovem, que ela deixou uma mensagem gravada, aí entra naquela questão de se preparar para a morte, né, Fernanda? Ela deixou uma mensagem gravada e pediu que passasse no dia do velório dela, né, na cerimônia de cremação. Mas não tem como dizer que é um motivo em si, são alguns fatores, né, que podem contribuir ainda para ela não ter tido crescimento ou adesão esperada no nosso país, né, como se planejava ter. Eu queria entender uma coisa, que você pode se preparar para a morte. Quando você está num desastre de avião e cai, você se prepara. Mas se você sofre uma doença, você tem uns dias e você começa a ver aquela possibilidade, né? Uma coisa que, enfim, as pessoas podem ver, algumas podem não querer ver, né? Podem, enfim. A gente acha que as vítimas do Covid-19 têm tido essa possibilidade, pelo menos em alguns casos, a gente tem notícias disso, tem tido as possibilidades com os parentes, com a pessoa que fica... Até porque quando descobre a doença, ele tá meio... tem medo de que ele contagie, também tem... É tudo bem... A gente tem notícias disso, assim? Você quer falar, Fernanda? Você que é grande especialista no assunto, talvez valha a pena. Grande não, né? Aqui entre nós, pelo menos, mas você é uma gigante. Paulo, eu
Se você me permite, eu só queria fazer um comentário. Nem a pessoa que está no processo de final de vida, ela sabe exatamente quando vai ter um descanso. Então, eu estudo muito a ideia do processo de morte como um aprendizado da vida. Então, saber morrer é um processo de autoconhecimento também. Quem disse que a gente vai terminar a nossa live de 1 hora e 1 minuto e a gente vai chegar até o final do dia? Não sabe. Então, é um processo constante. E acho que é uma reflexão e um convite sempre. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Será que se de fato hoje fosse o meu último dia de vida, eu vivi a minha vida da forma que eu poderia viver? Isso é muito amplo, né? A gente não está falando só de vida, a gente está falando de uma coletividade. Eu entendo, de certa forma, Paulo, esse movimento da qual a gente está fazendo, né, em relação ao material, também é um processo de vida. A gente está falando de morte, mas a gente está falando de histórias, de dignidade. Então, tanto a pessoa que cai, né, do avião, a pessoa que morre, como foi o menino que a gente viu no Rio de Janeiro, são todos sujeitos para a morte. Então, a gente precisa pensar nela constantemente. Então, acho que isso é um ponto importante. Ninguém está preparado, mas estamos todos seres finitos, como a Eli falou. Né? Estamos todos seres terminais. Pegando um gancho, complementando, reforçando muito essas belas palavras da Fernanda, um pouco do trabalho que a gente está fazendo tem inspiração num grupo que eu convido todo mundo que está nos vendo também a se integrar no Facebook, chamado Educação para a Morte. De certa forma, a gente está também fazendo um pouco isso, nessa nossa rede de apoio psicossocial, de cuidado, tanto do amparo, acolhimento imediato, naquele momento que a pessoa está mais devastada e talvez mais do que nunca precisando de um acolhimento, de uma orientação, de dicas, de sugestões, mas, sobretudo, esse trabalho continuado, que eu traduziria o que a Fernanda disse nas minhas palavras, mas uma educação continuada para o morrer como um processo de vida também, de valorizar também mais a sua vida, o seu legado, o que você pode deixar aqui, inclusive transmitir transgeracionalmente, enfim, uma série de dimensões desse aprendizado que é constante desde o momento que nós estamos vivos, né, e respirando. A gente passa a aprender a nos educar para preservar a vida e também para a morte. Então, eu convido todo mundo a se somar a essa rede. E tem esse grupo específico coordenado por um médico, educador chamado Peçanha Júnior, que foi um dos grandes encontros desse período, que é um grupo no Facebook que faz isso já há muito tempo. Assim como outros parceiros nossos, tem o blog Morte Sem Tabu, discutir esses assuntos que a gente está discutindo aqui, sem o tabu, sem o estigma, sem jogar para dentro do cemitério, supermurado, cada vez mais como fortalezas, e não discutir isso, não assimilar. Eu acho que tudo isso, como a Fernanda bem disse, é um processo saudável de cuidar da gente ter uma vida mais saudável, sabendo, aprendendo de que todos nós vamos morrer e que a gente pode ter uma morte mais digna, mais humana, mais sensível, compartilhada entre os nossos, nos prepararmos para isso, deixarmos legados importantes para as coletividades todas que a gente faz parte, enfim. E isso, Danilo, não está atrelado ao momento do desenvolvimento, né? Educar para a morte é falar com a criança. A criança também vivencia o processo de luto. Nós não temos números significativos de crianças falecendo pelo Covid, mas são crianças que também estão perdendo seus queridos. E a gente não discute, né? Como que a criança vivencia esse processo de despedida? É muita coisa para a gente dialogar, mas eu acho que isso é um processo também importante quando a gente tem educação para a morte. Não precisa morrer para a gente poder falar disso. A morte faz parte da vida. Mas só voltando de novo na sua pergunta, desculpa de ir passeando para outros lugares, Paulo, a experiência que eu estou tendo de alguns familiares é a possibilidade da despedida, muitas vezes pelas vias de internet, né? Mas eu acredito, sim, que tem uma angústia que se faz presente ali naquele momento de piora do quadro, né, daquele paciente. Eu acredito que tem muita angústia ali, também emocional. Está sozinho, né? De certa forma, de saber o contexto todo que nós estamos vivendo. Então, de uma forma geral, eu diria que sim, tem um sofrimento ali nessas pessoas. E que talvez, né, permeia aí uma angústia de morte. Infelizmente, eu acredito.
Bem, olha, eu queria agradecer muito você. Uma entrevista para mim muito instrutiva, um aprendizado muito bom e muito emocionante também, porque falar de certos assuntos é sempre emocionante. Nós vamos encerrar. Eu queria que cada um de vocês aí fizesse aí, se eu deixei de fazer uma pergunta que vocês queriam responder, falar no assunto, fazer suas considerações finais, como se diz, cada um de vocês, e depois a gente vai nos despedir aqui. Vamos começar assim por você, Elisiane, fazendo a ordem inversa. Tá bom. Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade, dizer que a gente conseguiu, de verdade, debater coisas que eu acho fundamentais, não só para o momento, mas para a gente poder refletir um pouco para além dele, né? E eu queria trazer duas questões para finalizar. Essa questão da criança, né? Eu, a vida inteira que eu pesquiso cemitério, sempre me olharam com cara virada, porque meu filho, desde neném, ia para dentro de cemitérios, porque eu trabalho com patrimônio cultural funerário, trabalho com documentação de cemitérios históricos, e todo mundo achava assim, ó, fim da picada, que meu filho fosse não só pesquisar junto comigo, como frequentar velórios. E meu filho sempre frequentou velórios, eu nunca ocultei dele a morte de ninguém desde que ele começou a compreender, ninguém para ele nunca virou estrela. Né? Então, acho que essa fala da Fernanda é muito importante para a gente também entender como a gente desloca do mundo infantil coisas que são necessárias para eles se entenderem, para eles crescerem também e fazer sua própria caminhada. Uma outra questão é a morte. Trabalhar com a morte não é fácil. A Fernanda enfrenta isso, o Danilo enfrenta isso. Eu enfrento muito isso na minha militância com relação à defesa do patrimônio cultural funerário, né? Então, debates como esse é muito importante para a gente mostrar que o tabu sobre o tema é grande, a ponto de, quando a gente fala da necessidade de preservação de certos túmulos, de certas histórias que estão presentes nesses espaços cemiteriais, as pessoas olharem para a gente e dizer assim, não tinha outra coisa para você pesquisar? Como se isso não fizesse parte da nossa trajetória. Então, queria agradecer imensamente essa oportunidade, a gente trazer essas ideias, colocar aqui para um debate e poder conversar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é realmente esse segmento da morte, dos cemitérios e finitude humana. Muito obrigada. Obrigado. Fernanda, agradecendo aí, você aí, suas palavras. Eu acho que eu só queria finalizar, né, de uma maneira mais individual, que a dor é sempre de cada um, né? Então, muitas vezes, alguns relatados dizem assim, parece que as pessoas não sabem o que dizer. Então, como a dor, né, de quem está vivenciando a perda, pergunte para ela como você pode ajudar. Né? Às vezes, você traz um sentimento de, né, eu gosto daquela frase, é meu sentimento, eu prefiro, o que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Não tem como dizer, eu posso. Então, eu acho que isso é importante, né? Quando a gente está falando de um memorial da pessoa que partiu, a gente também está falando da memória de quem fica, de certa forma, a gente pode usar esse termo da memória, mas da experiência de quem fica. Então, pergunte para ela. O processo de luto, ele tem diversas nuances e um tempo que é subjetivo. Às vezes a pessoa não quer falar, e às vezes as pessoas precisam falar, né? Cada um. Eu acho que isso é importante. Eu acho que quando a gente compartilha a dor, ela é possível ser vivenciada. Eu tatuei essa frase no meu braço. Quando a dor é compartilhada, a gente consegue. A dor é de cada um. Mas quando a gente faz isso que a gente está fazendo agora, tarde, assim, no supercão, né, Danilo? A gente consegue, né, dividir a dor. E acho que essa é a proposta do trabalho que o Danilo está fazendo com tanto carinho. Vamos compartilhar. E nesse sentido, a morte é, né, de certa forma, essa força de fazer a dor. É isso. Queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Danilo. Cara, eu queria agradecer demais você, Paulo, toda a equipe do Brasil 247, da TV 247, pela oportunidade. E agradecer, sobretudo, mulheres maravilhosas, inspiradoras, como essas minhas duas companheiras aqui, parceiras. Tem se tornado cada vez mais uma grata surpresa conhecer sobre essas circunstâncias, mas foi um grato presente também ao mesmo tempo. E curioso destacar que na nossa rede, infeliz e felizmente em permanente crescimento desde o começo dessa tragédia, cerca de mais de 80 profissionais que já estão envolvidos, das mais de 200 pessoas, ativistas, parlamentares, pastorais, sindicalistas, etc.,
que estão envolvidos, eu diria que entre 70% e 80% são mulheres. Da rede de profissionais, de cuidados, cuidadoras da vida e no trato com a morte, mais de 80% são mulheres. Então, agradecer muito a força, a inspiração, o conhecimento de vocês. A gente tem muito que aprender e, claro, também construir junto, ensinar alguma coisa, transmitir alguma coisa que a gente possa saber em alguns momentos, mas, sobretudo, aprender com a força de vocês. Queria convidar todo mundo que está nos ouvindo a se somar à rede. Hoje, o nosso principal canal de comunicação é o Memorial no Facebook, Memorial Corona Brasil, e o memorial também na página do Segura Onda, que é essa rede hispano-americana, é o seguraonda.com.br/memorial. É uma rede articulada com vários países latino-americanos e espanhóis. É muito importante esse contato, mesmo que a pessoa não queira se engajar na rede, participar, mas tem alguns materiais que a gente tem oferecido, ainda que o luto seja muito individual, como bem falou a Fernanda, cada um vivencia de uma forma, mas no momento da devastação, que as pessoas estão muito desnorteadas, ter repertórios para possibilidade de elaboração desse luto é o mais importante. Porque se a pessoa não se identifica com um psicólogo, com um psiquiatra, se ela não se identifica com uma rede social, ela pode se identificar com uma outra, com uma linguagem. Então, o que a gente está nesse momento é consolidando um repertório, que a gente está chamando de um protocolo. Hoje mesmo, nós daqui a pouco vamos para uma reunião, para dar um passo a mais nesse protocolo de oferta de possibilidades de elaboração do luto, que também, ato contínuo, vai ser disponibilizado num site, vai ser lançado muito em breve dessa rede de apoio psicossocial. Então, se vocês puderem fazer chegar alguns desses materiais que a gente está disponibilizando totalmente gratuito, como o guia para pessoas enlutadas em tempos de Covid, que a gente traduziu um material de 9 especialistas espanholas, junto com a Beck, da Elisiana, com o pessoal do Segura Onda. É um material muito importante. Nesse guia, por exemplo, tem orientações específicas para o luto junto às crianças, pessoas com necessidades especiais, o luto para profissionais da saúde e outras áreas que estão na linha de frente lidando com a vida e com a morte. Então, ele tem uma série de dicas, orientações, de possibilidades de elaboração do luto, dos traumas todos, que nesse momento são essenciais para as, infelizmente, dezenas de milhares de pessoas que estão precisando mais do que nunca desse tipo de orientação. Então, agradecer e fazer esse pedido, esse clamor mesmo, humanitário, para que essas informações, essas orientações cheguem aonde precisa chegar, porque isso pode amenizar muito sofrimento. Bom, bem, eu queria agradecer mesmo uma pauta assim, quase inusitada e descobrir que existe um mundo de pessoas muito vivas se preocupando com um tema que até pouco tempo era tabu. Não se falava nisso, até porque tinha medo de atrair, né? Então você evitava tocar para fingir que não existia. Mas é preciso passar por essa experiência. Com o tempo, todos nós passamos, né? E elas nos enriquecem sempre para isso. E é muito bom, muito importante entender, fazer essas reflexões sobre essas coisas trágicas, mas que faz parte, é a essência da vida. Como disse a Fernanda, é a única coisa da vida que a gente sabe que vai acontecer um dia, né? Então, tá bom. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado, apreciado. Todos nos enriquecemos muito. Agora, se eu preciso descobrir como é que eu vou desligar aqui, como eu desligar, tudo bem. Grande abraço, obrigado, Paulo. Obrigada.